E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com a Jéssica Soares, aluna dos mapas da Lulu e aprovado para técnico judiciário do CNJ em 10º lugar. Estou muito empolgada para conhecer tudo sobre essa trajetória dela. Ei, Jéssica, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tudo bem? Boa tarde para todos, ou a hora que você estiver vendo isso, esse vídeo. E, enfim, é uma alegria imensa estar aqui nesse momento com você, com o pessoal todo, e dividir essa experiência. Jéssica, primeiramente, parabéns, né, por essa aprovação e parabéns por esse desempenho incrível na prova. Quem está assistindo provavelmente sabe o quão difícil é a gente conseguir conquistar uma aprovação, principalmente em um concurso grande como esse. Então, parabéns mesmo. Obrigada. Vindo de uma aprovada em tantos concursos, para mim é maravilhoso essa felicitação, é muito importante, muito bom. E, ó, Jéssica, para a gente começar a te conhecer, conta pra gente, por favor, qual a sua formação, assim, e de Uhum. onde surgiu essa vontade de estudar para concurso, como começou? Certo. Então, eu moro em Brasília, né, então eu venho de uma família que a cultura é concurso público. Meu pai é policial, e minha família sempre mostrou, assim, indicou que o concurso público era um meio interessante de investir na carreira. Eles nunca, escolheram nossas áreas, mas eu vi, assim, que ele ia muito feliz para o trabalho, ele sempre foi apaixonado pelo ofício dele, e eu via que ele ia muito feliz para o serviço, assim, gente, eu quero ter essa felicidade. Então, foi daí que eu falei: "Não, vou estudar para", pensei assim: "Vou estudar para concurso público", e escolhi na graduação gestão de políticas públicas para o vestibular. Pra Eu já queria direcionar meu olhar ali para o campo das ciências públicas, para o campo para a área pública, né. Sim. E aí foi a partir daí que começou. Eu demorei um pouco para começar a estudar, eu acho que lá para o meio da graduação comecei a estudar para concurso, mas eu não conseguia conciliar direito. Sim. Então eu esperei formar para começar a minha caminhada na área dos concursos públicos. Ah, legal. E qual foi o primeiro concurso que você prestou, assim? Como foi essa primeira experiência? Nossa, foi para a área de bancos, foi para o Banco do Brasil, há mais de 10 anos e, assim, eu não tenho nada a ver com essa área. Eu não tenho afinidade com essa área, realmente. Mas sabe quando você não sabe para onde ir e vai escutando assim: "Ah, faz para tal concurso, saiu o edital", muitos Sim. familiares, né, avisam e tudo. Nossa, eu fico imaginando aí em Brasília, né, que tem muito essa cultura do concurso, então o churrasco em Sim. família deve ser só assim: Não, "Ah, é saiu só tal e tal, vai prestar? Você não vai prestar?". essa é a conversa do almoço de domingo, às vezes, mas aí eu pensei: "Não, vou começar por aqui". E aí, fiz no início o cursinho de português, sendo que eu nunca tive dificuldade em português, aí fiz um cursinho em português, não tinha menor noção. Enfim, fui péssima na prova, porque não é minha área, informática para mim é uma dificuldade só, mas assim, pensei: "Não, mesmo com esse desempenho ruim, nas partes que eu tenho mais afinidade, eu fui ok". Então eu comecei a pensar: "Não, então acho que é por aqui mesmo, vou dar mais algumas vou tentar mais um pouco", e aí eu fui melhorando bem aos pouquinhos. A cada prova eu melhorava, piorava um pouquinho, e aí eu ia tentando e ajustando algumas coisas. Legal. E como surgiu o concurso do CNJ, assim, na sua vida? Então, o CNJ ele foi uma surpresa muito grande, porque na verdade eu estava estudando para o CNU, desde o Sim. início do ano. Eu acho que saiu em janeiro o edital, e eu comecei a estudar, focado para o CNU, e ele tem um edital Uhum. muito abrangente, tinha muita matéria, e aí eu fui fazendo as provas que tinham conteúdos ali em comum. Eu fiz algumas, eu fiz, MPO para analista, eu fiz, deixa eu ver, FINEP também. Então, fui fazendo algumas provas, fui melhorando o desempenho ali a cada prova, foi uma coisa, assim, surpreendentemente, um pouco linear, eu melhorando um pouquinho em cada.
E aí saiu o edital do CNJ. E eu pensei, não é assim o meu objetivo, mas eu vou fazer porque caem muitas matérias que eu estou estudando e eu vou me colocar de novo em situação de prova, que era o que eu queria, né? E, enfim, fui totalmente desanimada para essa prova. Até conversei com meu irmão, que é da área jurídica e tudo. Falei, não, eu sou pagante desta prova, nem concorrente eu não sou. Fui com esse pensamento. Olha, Foi. E aí eu fiz a prova totalmente tranquila, um dia depois do aniversário da minha mãe, que a gente se reuniu e tudo. E eu estava super tranquila, fui me colocar em situação de prova mesmo. Depois eu fui ver minhas notas, a nota não foi boa, não, uhum. um assim, para um parâmetro que eu estou acostumada a ver, assim, dos aprovados, eu achei minha prova, assim, péssima. Só que na redação tive um desempenho muito interessante. E aí eu acho que foi o meu diferencial nessa prova, foi a redação. E aí calhou desse 10º lugar aí. Gente, nossa, eu tava aqui, né, fazendo minhas coisas, de repente eu passei em 10º lugar no concurso. Para mim foi assim, não tô acreditando, assim, na verdade, eu descobri que eu tinha sido aprovada com o seu e-mail. Parabéns pela aprovação, porque eu não tinha nem visto o ranking. Você tá falando sério? Tô falando sério, eu estava assim totalmente despreocupada. Não, passou essa prova, agora eu vou continuar para o CNU e tudo, e continuei. E aí recebi o seu e-mail, aí eu pensei assim, gente, mas aprovado em qual? E aí eu fui pesquisar aí que eu achei minha nota. Aprovada em qual? Aprovado em qual? Porque quando Gente, você faz muitas provas, você fica assim, aprovado em qual, né? Porque era uma prova atrás da outra, todo mês uma. Que eu fui fazer nossa. na área de administrador e tudo, ou técnico administrativo, que é a área que eu escolhi, né, a área Uhum. administrativa. E aí tiveram algumas provas em sequência. E aí eu fui fazendo. E foi assim. E Foi como uma era a sua surpresa. rotina de estudos, assim, de, por exemplo, que horas você acordava, em que momentos você encaixava os estudos e tal, e principalmente, né, para conciliar esse tanto de prova? Sim, tá certo. Então, é, eu acho que existem etapas, né? Eu Uhum. já me dediquei exclusivamente aos estudos, já conciliei com trabalho, já fiz trabalho presencial, estudos, home office, estudos, então eu acho que para cada fase dessa, a gente configura de uma forma diferente. Então, eu vou pegar mais de alguns anos, que foi depois que eu passei no primeiro concurso, e quando eu passei no primeiro, era presencial, eu trabalhava 8 horas, e eu trabalhava na universidade, trabalho ainda, na Universidade de Brasília, e lá já tem uma biblioteca que funciona 24 horas por dia. Então, eu chegava do trabalho, e aí já ia para essa biblioteca que tem lá, ficava lá até umas 11h30 da noite, às vezes, e aí no horário do almoço eu também estudava. Então, fazia 1 hora ali de almoço, fazia assim questões ou então alguma coisa mais dinâmica e aí saía assim umas 7 horas do trabalho e ia até umas 11. No final de semana, no sábado, eu já pegava o dia todo. Eu sempre gostei de deixar o sábado é o meu dia premium assim do estudo. Para Eu ficar em coloco dia, né? para ficar para assim me dedicar. Eu não faço mais nada geralmente. Aí eu colocava 8 horas de estudos. Nem sempre eu consigo, né? Mas geralmente eu coloco essa meta de 8 horas. E no domingo eu coloco 4 horas de estudo só pela manhã ali, e depois viver a vida, isso assim, sem o edital, né? Uhum. Sem o edital, eu geralmente faço isso. Eu não sou uma pessoa que acorda muito cedo, mas eu durmo muito tarde. Eu fico com essa luta de tentar sempre acordar mais cedo, e aí quando eu vejo já é meia-noite, e aí eu ainda estou acordada. Mas eu tento acordar ali pelas 7, 8 da manhã, e aí seguir o dia nesse fluxo. Quando eu fui para o home office, eu tive mais horas, né? Então eu coloquei uma meta semanal aí de 5 a 6 horas por dia na semana. E aí Uhum. 8 no sábado, 4 no domingo. Tá. E aí, geralmente, quando sai o edital, um mês antes da prova, eu tiro férias,
E aí, 8 horas por dia, o que eu consigo, eu fico tanto que eu consigo. Eu já tentei, essa do CNU, eu tentei 9 horas e foi horrível, não gostei. Para mim, eu fiquei muito ansiosa e, enfim, o máximo que eu consigo de forma saudável, assim, durante um tempo, são 8 horas, que foi o que eu consegui nessa última preparação, e fica em torno disso. Não, perfeito. Realmente, assim, eu também, perto da prova da Cefaz Santa Catarina, eu saí do meu trabalho. Então, a gente E imagina. aí, a loucura, é. E aí eu conseguia fazer 8 horas, e aí um dia eu falei, não, vou tentar mais e tal. Cara, parece que não entra mais coisa na cabeça da gente. Não, você lê Não uma adianta. vez, É. Aí e depois que eu fui estudar sobre neurociência, aprendizar, essas coisas todas, que eu vi que realmente não vale a pena passar disso. Tipo, não, você não, eu acho simplesmente não que absorve, vai só atrapalhando. é, eu acho que quando a gente consegue sentir fisicamente mesmo o nervosismo, a ansiedade e tal, é que a gente não foi até o nosso limite, a gente passou do nosso limite, e isso não é sustentável, né? Então, eu fui de uma forma sustentável, e o meu sustentável foram as 8 horas em férias, que é o que eu consegui. E aí, Uhum. durante o mês, geralmente, enfim, é puxado, mas eu acho que é possível, assim, eu achei tranquilo. É uma coisa que daria para levar mais tempo, mas para quem só tem um mês de férias, então é esse tempo aí mesmo. Aham. E sobre o método de estudos em si, aí eu acho que a gente pode pensar no CNJ, só para contextualizar, né? Já que Certo, você teve porque várias casas. aham. Como que você fazia, como você executava mais os seus estudos? Tipo, você preferia usar mais PDF ou videoaula? Como você organizava suas revisões, as Sim. questões, e assim vai? Uhum. Então, eu, adotei o PDF, porque para mim hoje é o mais prático, mais rápido, é o material que eu consigo consultar mais vezes, em qualquer lugar, né, hoje eu uso tablet, computador, todos os meios que eu tenho, até pelo celular em algumas ocasiões. Então a minha base, assim, é o PDF. Eu faço a leitura do PDF, marco, como se fosse um lápis no livro, as pessoas marcam, eu vou lá no PDF e Sim, marco de cinza claro, para ser um lápis, para ser assim, por onde eu já passei. E aí, nas próximas revisões, eu também, nas próximas leituras, eu lia o que eu já havia marcado, para lembrar e tudo, para reforçar aquela matéria. E quando eu chegava nas questões do PDF, que geralmente são muitas, né? O número, hoje os PDFs estão com muitas questões. Então eu dividi em grupos, que é uma estratégia, inclusive, que um professor me passou e tudo, em dividir em blocos menores, e aí eu ia fazendo espaçadamente essas poucas questões. Por exemplo, tem 100 questões, eu dividi em 4 grupos de 25 questões. E aí eu sim. ia fazendo a cada semana aquelas 25 questões até terminar o PDF. Terminei o PDF, eu ia para o site de questões, que é um pouco menos contextualizado, tem algumas questões mais confusas, e o nosso percentual de acerto também diminui pelo menos no meu caso foi, né? Diminui um pouco, mas eu acho interessante porque a gente cria mais um jogo de cintura com as questões e vê Uhum. como é que a banca vai cobrar, como é que ela direciona melhor e qual tópico ali está faltando tem alguma lacuna de conteúdo, ou o que seria a lacuna, e aí a gente consegue tapar esse buraco que ficou ali na preparação, né? E quando eu ia fazer as questões, já as do site de questões, eu Tá. criava ali flashcards. Eu comecei criando os meus flashcards que eram muito textuais, assim, eu tentava usar cores, esquema de cores, mas eram muito assim, secos, sabe? Não tinha aquela criatividade que tem o seu, o seu mapa. Então, assim, eu até peguei aqui mas eu não sei se vai dar para ver. Vou tentar mostrar. Tá, deixa eu ver. Ó, sabe, ele Ah, era que todo bonitinho! escrito, assim, não tinha um desenho, não tinha nada. Aí eu fui colocando esquema de cores. E aí, Aham, é, o que eu errava ia para esses mapas. Eu comecei com sim. mapas escritos, né? Aí depois eu fui vendo que o meu mapa era meio, assim, além de demorar muito para fazer, demais. Inclusive, parabéns pelo seu trabalho, porque é muito detalhe, é muita coisa, nossa, é incrível. Aí eu
eu comprei o seu material porque para mim ficou mais rápido, porque eu lia o PDF e ia para o seu mapa marcando, né, com esquema de cores. E aí se tornou isso aqui. Eu fui Ai, que adequando, bonitinho. eu coloquei assim notinhas nos mapas e tudo, e fui colocando esquema de cores. E aí o que caía mais eu grifava e tudo. E aí Aham. aí Você evoluiu imprimiu assim. eles um pouquinho menores, né? Sim, para eu conseguir levar para tudo quanto é lugar. Para eu conseguir colocar Ah, no livro, numa pasta, qualquer lugar, eu estava com esses mapas. aham. Ai, Aí eu fiquei pensando, né? Porque eu era muito de escrever. Aí gente, isso aqui tá. Eu tô levando muita coisa, eu tava já com a pasta dessa grossura. Eu preciso adotar o computador, era digital. Então, eu fui para os mapas digitais, não imprimi mais e fui colocando eles nos programas de flashcards, uhum. que aí eu ia colocando e tal, e aí eles iam, o próprio sistema vai programando a sua revisão, e aí eu fui adotando essa estratégia. Olha Funcionou. que legal. Eu pego, por exemplo, partes do seu mapa e coloco Uhum. em flashcards, a pergunta na frente e o seu mapa atrás, que aí é bem visual e Sim. resolveu muito, assim, para mim, com cores e tudo. E eu fiz muito isso para o CNJ, em continuidade com os outros também. Me ajudou muito a lembrar, né? Porque eu acho que esse a questão crítica do nosso estudo, lembrar. E Ah, foi essa, além da leitura da Lei Seca, que nos últimos dias eu li muito Lei Seca, eu acho que ainda é importante, por mais que a gente tenha sim. aulas, videoaulas e tudo, mas cai frequentemente o que está escrito na lei, a gente não pode perder, né, esse Uhum. costume de ter essa, enfim, essa intimidade, essa naturalidade de ler a letra da lei e colocar a questão como correta, né? Que é o que às vezes a gente estranha e fala, não, essa redação tá esquisita, mas às vezes é isso. E basicamente foi essa a minha preparação. Eu fiz pouquíssimos simulados, porque ainda estava um pouco longe da minha outra prova, então para essa eu não fiz. Mas geralmente eu faço uns simulados assim da Uhum. banca, só para eu sentir, mas eu penso que se colocar em situação de prova, ir fazer a prova mesmo é muito mais interessante do que a gente fazer em casa o nosso simulado, porque a gente não consegue reproduzir aquela realidade do concurso público. Então, eu prefiro ir fazer a prova. É muito bom, né, você conhecer a dinâmica da coisa, o que que pode levar, o que que não pode, como que você vai se sentir, né, se você vai ficar Uhum. ansioso, se não vai, se quando você vai ao banheiro você, né, fica melhor ou se você fica mais ansioso, que momento que você Exatamente. come, então realmente Uhum. é muito bom a gente testar isso no lugar já, né. Sim, Eh, sim. mas Jéssica, eu tô curiosa para saber também como você se preparou para a discursiva, que você falou que foi muito bem? Conta pra gente, você treinou muito, teve correção? É, eu pegava, assim, eu sempre gostei muito de ler, né? Isso já é um facilitador para a discursiva, porque Uhum. amplia o nosso vocabulário. A gente, visualmente, a gente vai vendo ali questão de pontuação e tudo, então a gente vai se familiarizando. Eu pegava as discursivas já aplicadas pela banca, imprimia a folha de resposta e Uhum. escrevia sobre aquele determinado assunto. Eu fazia isso semanalmente. E Tá. aí eu ia lá no padrão de resposta e via se a minha resposta condizia com o que a banca colocou como padrão. Uhum. E aí eu ia ajustando, a banca falou mais disso, a banca fez a referência a essa lei aqui, e aí eu ia ajustando, preciso colocar essa lei aqui como referência, preciso destrinchar mais isso aqui, argumentar, explicar mais, e aí eu ia ajustando, tal qual o espelho de resposta. E eu acho que também essa questão da leitura ajuda muito, mas a gente, como concursandos, a gente lê muita matéria, mas lê pouca literatura, né? Então, Sim.
Isso é um peso que é uma culpa que eu fico, ai, tô lendo pouco, mas ao mesmo tempo, eu penso que a gente lê muito, bastante, e não sobra muito tempo para a gente se dedicar à literatura, vou ampliar aqui meu vocabulário, então a gente acaba fazendo isso no estudo mesmo. É. Né? Então, eu acho também importante a questão da forma, que a banca coloca o modelo, seguir aquele modelo, descobrir qual é, né, a estrutura que a banca quer e Uhum. facilitar o trabalho do examinador. Eu sempre pensei em facilitar o trabalho dele. Por exemplo, se a banca está cobrando tópicos, eu coloco bem no início da frase o tópico explicitamente que a banca está pedindo. Eu não enrolo assim, eu vou colocar algumas coisas aqui, vou contextualizar lá no final. Não, eu coloco bem no início da questão, do parágrafo, e já depois vou argumentando sobre aquele tópico. Então, eu acho que a gente facilitar o trabalho do examinador nos ajuda bastante com as nossas notas. Eu achei interessante, então, que você fez suas próprias correções, né? Você pegou o espelho de prova e você mesma ia julgando, assim, o que estava certo, o que Uhum. estava errado. Eu acho que até é um processo interessante, né? Porque te força como fala, treinar esse olhar crítico, né? Até para no dia da prova você olhar e falar assim, deixa eu ver se esse aqui, esse rascunho que eu estou pensando, tá a ver, assim, com o que eles devem Sim. estar querendo e tal. Ó, legal. E sobre a leitura, realmente, indico o meu livro. Você tem que ler Ai, meu eu queria romance com muito ler o seu livro. Nossa, um romance, não é? Um romance de É, vai conceitos. pegar. Queria muito ler. Para quem não conhece ainda, né? Se não fosse por Ah, você. eu acho que deve ser É um muito romance concurseiro, interessante. gente. Esse aqui, concurseiro, pode ler nas horas vagas, porque assim, no sumário tem as questões de concurso, sabe? E o pessoal ficar motivado para estudar depois, assim, Olha que maravilha. reza a lenda que dá gás para os estudos, viu? Mais forte, se Mesmo trouxer, eu deixando. vou ler umas 3 vezes. Eva, aí você me manda mensagem depois para me contar o que você achou. Claro, vou ler. Ai, Assim gente, quero saber. nossa, eu queria muito essa literatura. Eu quero ainda chegar nessa fase assim de ler bastante, de participar do clube do livro, mas eu vou chegar Aham, lá. com certeza, nossa. Jéssica, me conta uma coisa, assim, você contou, você, né, já falou aqui com a gente que você prestou vários concursos nessa jornada e tal, e uma das maiores dores dos concurseiros que eu vejo realmente é a dor da reprovação. Então, muitas vezes a pessoa reprova em um, dois concursos e quer desistir, entende que aquilo não é para ela, que nunca vai dar certo e tal. Eu queria saber como você fez para você lidar com isso e não deixar a reprovação te parar aí nesse percurso, sabe? Olha, é uma questão muito sensível, difícil de lidar, porque Uhum, eu acho que toca no nosso ego, na nossa autoestima, às vezes, as reprovações. E eu fui reprovada muitas vezes. Em 2023, por exemplo, eu tentei concursos grandes, Câmara, Senado e tudo, uhum, e tive reprovações assim muito muito duras de encarar. Mas eu levo como um aviso para mudança de postura. Para mim funcionou assim, e eu levo desse jeito. Porque se eu estou errando, se eu estou falhando nas provas, eu preciso identificar qual é a minha falha. E eu preciso realmente bater nessa tecla para superar essa dificuldade. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis lidar com essa dificuldade e encarar. Porque no que a gente é bom é uma delícia. É uma delícia estudar, é uma delícia revisar. Fazer 1000 questões e acertar 90% é ótimo. Agora, pegar ali questões que você vai demorar 5 minutos para resolver, sendo que você tem 4 horas de uma prova, e você perceber que, nossa, eu estou indo devagar, tá faltando conteúdo aqui, então eu acho que é encarar essa falha e trabalhar nela. E, assim, é, alguns concursos que eu fiz eram para, nossa, essa prova, se eu passar nessa prova, eu aposento os meus livros, não vou mais estudar para concurso. E não passei. E eu penso que haverá outras oportunidades, porque eu estudo para uma área. Eu acho que as pessoas que estudam direcionado para concurso, a gente estuda para uma área, não é para um concurso específico. A gente tenta passar no melhor que a gente conseguir. Mas eu falei, não, pensei assim, tá.
aqui não passei nem na prova, foi horrível. Mas ano que vem eu tenho outra oportunidade no concurso tão bom quanto e eu vou estar mais preparada. Essa é a mentalidade que funciona para mim. Perfeito. E aí, pergunta invasiva, aí se você não Pode. quiser responder, você fala. Mas assim, como é aí nas pessoas próximas a você, principalmente sendo de Brasília, com toda essa coisa do concurso e tal, você sentia algum tipo de pressão externa? O pessoal te apoiava ou ficava te criticando, querendo te fazer desistir? Como foi e como você lidou? É um mix das duas coisas. Então, o meu núcleo familiar sempre apoiou, assim: "Não, estuda mesmo, vai atrás, porque é o mais seguro". Nossa, minha mãe, ela foi a minha eu falo que ela foi a minha patrocinadora nesse sonho. Hoje, graças a Deus, eu consigo, pagar os meus estudos, meus cursos e tudo, investir, né, nessa área, mas no início era ela que pagava tudo quanto era curso, inscrições e tudo, enfim. E só que assim, é um auxílio, uma força, mas que na hora da rotina, que a gente precisa estar ausente, às vezes, que a gente precisa escolher os eventos, então a gente recebe críticas, porque, quem não vive esse processo, pensa que a gente está radical, não quer Uhum, ir, não quer participar, e não é isso, dói pra gente também ficar, em falta com essas pessoas, né. Às vezes a gente, vai ficar longe por um tempo, enfim, é o ônus, né, um dos ônus. Mas, sim, com essas pessoas do núcleo familiar, eu conversei e eu tenho uma conversa muito aberta, muito clara, com essas pessoas, com a minha mãe, com meu pai, expliquei. Meu pai já passou por esse processo, né, de concurso. sim, Minha mãe, ela, não passou, mas ela, acredita muito nos estudos e ela me entendia e me entende até hoje. Então, para essas pessoas que importavam, eu expliquei. E contei muito com a compreensão deles. E para as pessoas, de fora, que não sabiam muito da minha realidade, eu comecei a ignorar, assim, francamente. Desculpa, mas, sim. eh, a pessoa não vive a minha vida, não tem os meus objetivos, não me ajuda no dia a dia. Então, assim, eu fiquei pensando: o que que eu devo para essa pessoa que não faz diferença. Então Uhum, no início eu me incomodava com as críticas, às vezes as pessoas falavam para eu não estudar, para ir arrumar um emprego, porque eu estava, sei lá, com 24 anos, 25 anos, e não tinha passado ainda, eu passei no meu primeiro concurso com 27. Então, as pessoas falavam: "Não, isso aí não está dando certo, vai trabalhar com outra coisa", e eu ficava assim, primeiro sem saber o que falar, e segundo, não querendo falar nada mesmo. uhum. E depois essas mesmas pessoas vão te parabenizar como se tivessem vivido perto de você, visto a sua luta, e é assim, não dá para exigir muito dessas pessoas, só se entender nesse processo e fazer a sua armadura para não te abalar tanto. Eu penso que seja assim. Sim, não, eu concordo plenamente. E é engraçado, o pessoal depois vem dar parabéns como se tivesse Nó apoiado, como se tivesse contribuído. Eu não sabia que você ia passar, se você não sabia, Me né? chama para o churrasco, né, muita coisa assim que a gente ouve, mas, eh, é tão gratificante quando a gente pensa que a gente não desistiu, que a gente Uhum, acreditou na gente mesmo, no nosso potencial, no que a gente pode realizar e tudo, que eu me apaixonei por essa sensação, eu acho. Eu me apaixonei por essa sensação de: "Nossa, eu consegui fazer isso e eu consigo, e eu vou até onde eu quiser e pronto, deixa as pessoas falando". Eu sei que hoje é fácil eu falar, porque hoje eu não preciso, assim, hoje eu tenho uma ocupação no setor público, então é fácil falar. Mas se a pessoa ainda não tiver, eu também sugiro que restrinja um pouco, né, as
as Uhum. escutas para o que as pessoas falam, porque muita gente não viveu e quer opinar, e é muito complicado isso. Perfeito, Jéssica, obrigada. Essa é uma outra das grandes dores que o concurseiro sempre tem, né? De ficar ouvindo pessoas falarem o que não devem e ter que lidar com isso. Então é muito É bom complicado. quando eles escutam da realidade do aprovado, que tipo, o aprovado também escuta essas coisas, entendeu? Então, você não está ouvindo isso, não é porque você nunca vai passar. Até o aprovado também escutava isso e ele passou e deu tudo certo. Então é só continuar firme, né? O aprovado foi uma pessoa também que reprovou, às vezes, né, na maioria das vezes, foi uma pessoa que Uhum, reprovou, inclusive sim, bastante, e que continuou, não desistiu. É esse o exatamente. aprovado. Tem Exatamente. rotina perfeita, o material incrível, não, é a insistência. Não é gênio. Não, não, longe disso, longe disso. É o insistente, Exatamente. Exato, é a pessoa que persiste até o fim, né? É... exatamente. Ô, Jéssica, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse um recado pro pessoal. Você já falou mil coisas super inspiradoras, mas assim, quiser, se puder deixar alguma coisa pro pessoal, algo que assim, você gostaria de ter ouvido lá quando você estava estudando, antes da sua primeira aprovação, que você acha que pode ajudá-los a continuarem firmes também. Certo. Pessoal, o que eu gostaria de ouvir é levar esse processo a sério desde o início. Se comprometer com os objetivos, com as metas, com a organização dos seus estudos, priorizar os estudos. Porque eu penso que quando a gente prioriza, a gente se organiza, a gente consegue levar esse projeto para um patamar diferenciado, que é o que a gente precisa hoje para passar, certo? E continuar firmes, terem fé no que vai dar certo, terem fé que as coisas vão funcionar e se rodear de pessoas que agreguem nos seus objetivos. E, inclusive, de maneira virtual, por exemplo, a Laura, que é uma pessoa super inspiradora, que é uma pessoa que traz essa parte de ter disciplina, mas de uma forma leve. Eu acho que a gente pode melhorar o nosso ciclo de amizades e também online cuidar do conteúdo que a gente consome para que nos ajude na nossa caminhada. É isso que eu teria. Ai, perfeito, adorei. Jéssica, muito obrigada. Estou muito feliz por essa sua Eu que agradeço. aprovação. Quais são os seus planos a partir de agora? O que você está pretendendo fazer? Então, agora, eu sempre gostei sempre não, me encontrei na área de administração. Eu Uhum. tenho gestão de políticas públicas e tenho, a segunda graduação, que é a administração, que é a carreira que eu quero seguir. Passei agora para a técnica judiciária e vou procurar, continuar a minha jornada para passar num cargo bacana aí para a área de administradora, que é a área que eu gosto, que eu sou apaixonada e que acho que pode render bons frutos. Seria esse o meu plano. Ai, que legal. Aham. Vou continuar torcendo para o seu sucesso, para Obrigada. que você chegue onde quer que você queira chegar, tá bom? Eu espero te mandar notícias boas em breve. Ou então eu te mandar notícias, né? Pelo andar da carruagem, É verdade, você pode me mandar. te mando notícias. E na sua próxima aprovação, eu mando um e-mail assim: Fala: "Olha, parabéns, você Jéssica, passou, tá?" vamos conversar. Gente, nunca vi. E para Ai, você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado muito dessa conversa. Espero que você saia daqui, né, renovado e motivado para continuar também correndo atrás dos seus sonhos, para que em breve você esteja aqui também, né, do lado de cá, dos aprovados, da força, e compartilhando sua história também. Então, se você gostou, aproveita e deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo uma amostra dos mapas da Lu também, para quem quiser conhecer, né? Ela faz o são merchan dela, né, gente? maravilhosos, são incríveis. Podem apostar, investir nesse material, que é muito bom. Tá, muito obrigada. Então é isso, Jéssica, mais uma vez, muito obrigada, e Eu pessoal que também. agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá, gente?